É fundamental nesta vida ouvir o seu verdadeiro eu. Isso é necessário para que o ser humano possa se desenvolver. Quem não consegue ouvi-lo segue por caminhos falsos, ilusórios, enganosos. Acaba sendo enganado pela sua própria mente, que afasta o ser humano do verdadeiro eu, que é o espírito dentro dele. Vivemos numa época onde as influências externas são tão ativas, existe um excesso de informações, conhecimentos vagos, vazios e mentirosos, modismos, dogmas religiosos, as perversões morais e comportamentais. São tantas influências negativas vindas de fora que o ser humano não consegue identificar e não consegue ouvir o seu verdadeiro eu. Acaba se perdendo em meio a este fogo cruzado de mentiras, de ilusões, de falsas informações e de perversidades, né? Porque a modernidade é constituída por perversidades, né? Boa parte da vida moderna é constituída por perversidades. Conforme o ser humano foi se tornando pervertido e foi pervertendo os seus semelhantes, que a modernidade foi avançando. O que é a vida moderna senão uma grande perversão? Muitas pessoas não querem ouvir isso porque acreditam que a modernidade é tudo de bom, mas não. Afastou o ser humano da sua naturalidade, do seu jeito simples de ser, em prol e em troca de uma existência artificial. Então, a modernização da vida humana é justamente isso, a falsificação, a artificialidade. Esta vida fake que caracteriza os modernos. A modernidade é uma existência fake, falsa, de fachada, de aparência. E como as coisas seguiram neste caminho, como tudo seguiu nesse caminho, a economia, a política, a ciência, a filosofia, a arte, a cultura, a religião, que os seres humanos perderam contato com o seu verdadeiro eu, que eles foram soterrados por esta avalanche de tendências externas. Poucas são as pessoas que se conhecem a si mesmas. E olhem, caros amigos, para se conhecer a si mesmo não faz ser necessário muito estudo, muito conhecimento, muita sabedoria terrena, ciência, filosofia e cultura. Para se conhecer a si mesmo e identificar o seu verdadeiro eu, o ser humano precisa estar disponível para os chamados do universo. Precisa estar aberto para as energias espirituais. Isso é muito mais uma questão de sintonia. Isso é muito mais uma questão de sintonia do que de apropriação de saberes. As pessoas se apropriam de tantos saberes, as pessoas se apropriam de tantas tendências que nada resta delas. Quantos indivíduos querem ser os intelectuaizinhos e se acham melhores por isso, mas não passam de robôs mentais. São esponjas que absorvem saberes elaborados
por terceiros e que não conseguem se desenvolver por si mesmos, de dentro para fora, identificando o verdadeiro eu. Não estou aqui renegando o conhecimento, o estudo. Por favor, é que quando eu teço críticas, muitos já vêm assim naquela perspectiva de que eu estou negando tudo. Não. O que eu prego é sempre um equilíbrio. E o fato das pessoas não entenderem e ficarem de mimimi é porque elas ficam em extremos e não suportam uma crítica mínima ao extremo onde se encontram. Aquele que está num extremo e recebe uma crítica acerca do seu extremismo, já pensa que aquele que promove a crítica está enaltecendo o outro extremo. Sendo que muitas vezes a crítica, pelo menos aqui neste canal, é por um equilíbrio. Mas os extremados não compreendem isso. Ficam logo bravinhos e nervosinhos, porque esta é a característica dos extremados. Ficam logo nervosinhos porque a palavra atinge o ego dessas pessoas. E quando o ego é atingido, surge a violência verborrágica, surge a revolta, surge a vontade de atacar aquele que fala. Então assim são os seres humanos extremados. Na política se observa isso muito bem. Na religião, na ciência, nos debates filosóficos. E por aí vai. E em meio a tudo isso, a maioria esmagadora da humanidade não consegue ouvir o seu verdadeiro eu, porque se perde em meio às influências externas. Para reconhecer o seu verdadeiro eu e permitir que ele ressurja lá das profundezas, como uma chama que novamente recobra a força por meio do oxigênio, da oxigenação, para conseguir promover isso dentro de si, o ser humano precisa esvaziar um pouco a sua mente. Precisa parar de seguir tendências, querer respostas prontas e acabadas, fórmulas. A maioria das pessoas quer fórmulas prontas na questão da espiritualidade. As pessoas não entenderam que elas precisam trilhar o seu próprio caminho, que precisam fazer do seu íntimo um laboratório de investigações, para que a intuição possa indicar caminhos. Cada um precisa encontrar o seu caminho nessa vida, e não é por meio de dogmas e receitas prontas que o ser humano encontra o seu caminho. Isso o afasta do seu caminho completamente, cria barreiras, coloca pedras em seu caminho e por fim não consegue mais ir para frente e nem para trás e vira um robô nesta vida condicionada. Então, como ouvir o seu verdadeiro eu? O que fazer para ouvi-lo? Qual é o método a ser empregado nesse sentido? Em primeiro lugar, renegar todos os métodos prontos e simplesmente buscar experimentar-se a si mesmo, sem medo de errar nesta vida. Porque muitas vezes é por meio dos erros que se aprende, é por meio dos erros que o ser humano se liberta dos caminhos errados. Se o ser humano não tentar, se ele não arriscar, se ele não buscar fazer a diferença dentro dele e não fora dele, mas fazer a diferença dentro dele, se o ser humano não tentar isso, será apenas mais um em meio aos semelhantes, que não conseguirá ouvir o seu verdadeiro eu. Por falta de coragem,
por falta de autoestima, por falta de sensibilidade, por falta de confiança em si próprio, na sua intuição. Quando a intuição começa a se fortalecer dentro do ser humano, ele vai perceber naturalmente e inevitavelmente que não se encaixa nesse mundo. Mas não é por não encaixar-se ou não sentir-se encaixado neste mundo que o indivíduo deve também chutar tudo. Precisa dar tempo ao tempo, precisa se experimentar, precisa compreender que cada um tem o seu ritmo e a forma de proceder. Uma vez que o ser humano percebe que não se encaixa nesse mundo e que a sua vida precisa de outras coisas do que os padrões prontos, precisa desenvolver dentro de si uma paciência. Mas quando eu falo paciência, não me refiro à acomodação, não me refiro a esta existência acomodada. Quando falo de paciência, quero dizer que não deve ser ansioso nos resultados. O ser humano não deve ser ansioso nos resultados. A espiritualidade é algo, a espiritualidade verdadeira é algo que não promete nada ao ser humano. O ser humano precisa se entregar de corpo e alma à espiritualidade, querendo trilhar o seu caminho, única e exclusivamente, buscando aprender nesta caminhada, sem querer nada em troca, senão apenas a gratidão, a possibilidade de viver, de experimentar-se, de expandir a sua consciência. Tudo isso, na verdade, é o maior tesouro que o ser humano tem nessa existência. É disso que falava Cristo, quando dizia: não juntai para vós tesouros aqui na terra, onde os ladrões cavam e roubam, e onde a ferrugem corrói e as traças devoram. Mas juntai para vós tesouros no céu. O que são os tesouros no céu? Essa entrega à vida, esta entrega aos reais aprendizados que chegam apenas através das experiências e não da decoreba de dogmas e receitas religiosas prontas e acabadas. Os tesouros no céu são, na verdade, esta vida intuitiva, que por sua vez configura formas na matéria sutil, formas estas que servem como degraus para que o ser humano possa, depois do seu desencarne, seguir adiante para outros planos, através daquilo que vai construindo dentro de si a partir do momento presente. Então, para identificar o seu verdadeiro eu, o ser humano precisa desprender-se das promessas do mundo. Precisa desprender-se das metas coletivas, dos objetivos coletivos, das propostas desta humanidade falida que quer apenas resultados materiais. Para ouvir o seu verdadeiro eu, o ser humano precisa chegar num nível de disponibilidade que permita o verdadeiro eu indicar caminhos. E, através desta orientação que indica caminhos, o ser humano precisa viver estes caminhos, trilhá-los no dia a dia. Infelizmente, a maior parte das pessoas não quer trilhar estes caminhos. A maior parte das pessoas quer decorar dogmas porque pensa que a espiritualidade é uma fé mental. Não, a espiritualidade não é isso. A espiritualidade é vivência. É como disse Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. É preciso vivenciar a espiritualidade. Quem não quiser vivenciar
a espiritualidade é como alguém que fica parado, sentado debaixo de uma árvore na sombra, esperando outros contarem como é a caminhada. O ser humano precisa levantar e ele próprio caminhar. Os religiosos dogmáticos são assim, preguiçosos, encostados debaixo de árvores, na sombra, esperando que outros contem como é a vida espiritual, enquanto que eles próprios não caminham o seu caminho, não trilham o seu destino, na sua escola da vida como deve ser para cada um. E quem não realiza o seu trabalho na escola da vida, não tem como identificar o verdadeiro eu, não tem como se conhecer, porque o verdadeiro eu está na intuição. E a intuição precisa ser colocada em prática. E conforme o ser humano vai colocando a intuição em prática, ele vai cada vez mais fortalecendo o seu conhecimento acerca do verdadeiro eu. É uma entrega. Se o ser humano não se entrega, ele não consegue ouvir o seu verdadeiro eu. E tudo isso é muito mais simples do que as pessoas imaginam. Elas não conseguem fazer isso porque se tornaram complexas demais, buscando seguir as complexas receitas indicadas pelos aproveitadores de plantão que tiram vantagens dos dorminhocos que terceirizam a sua responsabilidade. Então, para ouvir o seu verdadeiro eu, é preciso estar disponível para ele. Do contrário, nada feito. E infelizmente a maior parte das pessoas não está disponível para o verdadeiro eu, porque elas estão ocupadas em demasia com as influências externas que apenas desencaminham e fazem com que as pessoas se percam nesta vida. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!